Parem nesse vídeo aqui de uma tanajura arrancando as próprias asas. Isso mesmo que você está vendo. Elas são capazes e elas fazem isso, tá? Elas, no ciclo de vida delas, no período reprodutivo, elas fazem isso mesmo. Elas arrancam as próprias asas. O que acontece? Nem todas as formigas possuem asas. Somente as fêmeas e os machos reprodutores que possuem asas nesse período de reprodução. Eles fazem aquele voo, aquela revoada, e depois de se reproduzirem, os machos vão morrer. Eles vivem, né, pouco tempo, e as fêmeas vão cavar, certo, um novo formigueiro, e ali vão colocar seus ovos e tal. Quando elas saem do seu formigueiro, elas já saem com um pouco de fungo que elas vão cultivar. E por que elas fazem isso? Porque a gente está falando das formigas cortadeiras. Essas são as saúvas, que as fêmeas aladas a gente chama de tanajura. E tem também o macho alado. Mas tem também outras castas dentro dessa espécie. Tem outras formigas que você olhar no dia, se você olhar no dia a dia, aposto que você achava que eram outras espécies diferentes, mas é a mesma espécie da formiga. Elas pertencem ao gênero Atta, tá? O que acontece são castas diferentes. Veja só, você tem as operárias, as soldados, você tem os machos alados e tem também as fêmeas, as tanajuras. Essas formigas cortadeiras, esse grupo das saúvas, tá? Elas só precisam das asas só nesse voo, nessa revoada, onde eles vão se reproduzir ali. A fêmea vai encontrar com o macho, vai acontecer a cópula e tal, os ovos vão ser fecundados, né? Só durante esse período da reprodução que ela precisa dessas asas, tá? Então, as outras, as demais, não têm asas, inclusive as asas atrapalhariam a se deslocar dentro do formigueiro, né? Tá escavando, passando por obstáculos e tal. Essas asas atrapalhariam esses animais. Então, elas só são úteis realmente durante o período de reprodução. Por que são chamadas de formigas cortadeiras? Tá? Dentre outros tipos de alimento, eles cortam pedaços de folhas que elas encontram pelo caminho, elas atacam plantações, tem lavoura aí, conhece muito bem, tá? Quando elas aparecem, tá? Elas vão cortando tudo, levando pedaços dessas folhas para o seu formigueiro. Lá dentro, elas são verdadeiras fazendeiras. O que elas fazem? Elas cultivam fungo. Esse fungo vai digerir essas folhas e elas vão se alimentar desse fungo. Tá? Então, assim, elas vão pegando folhas para alimentar esse plantio de fungo que eles fazem, elas vão se alimentando desse fungo.